Estamos de volta com o quadro Saúde é Vida. Gente, hoje o assunto é Alzheimer, uma doença progressiva que destrói a memória e outras funções mentais. Quem esclarece para a gente todos os detalhes é o neurologista que está aqui com a gente, acompanhando o doutor Edinaldo Marques. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde a todos. Vamos explicar o que é o Alzheimer, né? Falando praticamente assim, como explicar para o pessoal de casa? Alzheimer, ou doença de Alzheimer, que foi uma doença descrita por um neuropsiquiatra chamado Alois Alzheimer, é a principal forma de demência e a principal doença neurodegenerativa. Demências são doenças que cursam com declínio progressivo, queda progressiva das funções cognitivas. As funções cognitivas são as funções relacionadas com o aprendizado e com o comportamento. Então, existe uma queda progressiva das funções cognitivas com obrigatório impacto na funcionalidade. Ou seja, enquanto aquela pessoa funciona, enquanto aquela pessoa é capaz de executar atividades de vida diária, como banho, vestir-se, ir ao banheiro, comer do prato, preparar as próprias refeições, cuidar das finanças, usar os próprios medicamentos. Quais são os primeiros sinais que a doença dá? Em que faixa etária mais ou menos? A partir dos 65 anos, 1% das pessoas terá a doença de Alzheimer e a cada 5 anos essa estatística aproximadamente dobra. De modo que, por exemplo, aos 90 anos, 40% das pessoas terá a doença de Alzheimer. E quais são os primeiros sintomas? Principalmente desorientação temporoespacial, ou seja, desorientação no tempo e no espaço. Então a pessoa não saber muito bem que dia é, com uma queda em relação ao que já foi um dia. Porque talvez nós pensemos assim, nós temos uma ânsia muito grande de achar que tudo é normal, para tranquilizar os outros. E tem que ter cuidado com essa coisa de tudo é normal. Então tem havido muita tentativa de educação da população para conscientização sobre doença de Alzheimer, porque, por exemplo, desorientação temporal. Não saber muito bem que dia é, uma pessoa que costumava saber de uma forma bem melhor, é estranho. Olhar o calendário de manhã e não saber mais à tarde ou ao final do dia, é estranho. Então, desorientação temporoespacial, às vezes desorientar também no espaço, ou seja, se perder, se arear popularmente. Desorientação temporoespacial e repetir perguntas ou repetir a mesma conversa. Porque, por exemplo, a pessoa já perguntou, mas esqueceu o que perguntou. Sim. Já contou aquele fato, mas esqueceu o que contou e aí vem contar naquele entusiasmo todo de novo. Mas como entre homens ou mulheres, doutor? A incidência é aproximadamente a mesma entre os dois gêneros. O senhor mostrou aí que os dados são bem consideráveis, né? São dados elevados e que só aumentam, né, com o passar do tempo, em termos de casos. Exatamente. É a principal doença neurodegenerativa, ou seja, a principal doença neurológica progressiva. Uma vez dado o diagnóstico de doença de Alzheimer, necessariamente haverá progressão da doença, mesmo com o tratamento. A intenção do tratamento é frear a evolução do quadro, mas a doença é inexoravelmente progressiva. Entendi. Então, realmente, é a principal doença neurodegenerativa. Esse tratamento é com medicamento? É com medicamentos. Principalmente duas classes de medicamentos, mais classicamente, e a ciência tem estudado muito cannabis, óleos à base de maconha, componentes da maconha, componentes do cannabis, que são os chamados canabinoides, são isolados e têm sido estudados para diversos quadros neurológicos e até quadros de outros sistemas e de outras especialidades que não neurologia, e cannabis tem sido uma novidade em doença de Alzheimer. A gente tem algumas perguntas que foram enviadas por telespectadores. Vamos acompanhar agora a primeira. Vamos pedir para o pessoal colocar aí. Como identificar os primeiros sinais do Alzheimer? O senhor já esclareceu aí, né? A Catarina que colocou ali, o senhor já esclareceu mais ou menos, né? A perda mais ou menos daquele sentido do que é o dia que você está. Exatamente, desorientação temporoespacial. Uma coisa muito interessante é que é muito intuitivo para as pessoas testar a orientação através de perguntar o nome completo. Então, por exemplo, as pessoas dizem, não, mas ele sabe de tudo. Por exemplo, qual é seu nome completo? E aí a pessoa acerta o próprio nome. Sim, mas esquecer o próprio nome demora muito.
Então, lá para a fase avançada de doença de Alzheimer é que a pessoa vai esquecer o próprio nome. As primeiras perguntas são: que dia é hoje? Que horas são aproximadamente, sem olhar no relógio, para ver o nível de orientação da pessoa, o poder da pessoa se colocar dentro do dia, sabendo que ela já olhou no relógio em algum momento, ela já viu o jornal, já viu qualquer coisa que costumava acontecer a determinada hora. Almoçou e já faz cerca de 2 horas que almoçou, então faz as contas e vê aí a orientação temporal. Não é perguntar o nome completo. Qual é seu nome completo? E a pessoa acertar e dizer: olha aí, não é Alzheimer, não é assim. E dizer: qual é a sua data de nascimento? E a pessoa acertar a própria data de nascimento. Mas demora muito para esquecer a própria data de nascimento. É um dado muito fundo na memória, o próprio nome completo, a própria data de nascimento. Então essas não são as principais perguntas. As principais perguntas são: que dia é hoje? Que mês é esse? Que ano é esse? Mais ou menos que horas são? Que lugar é esse? Para que é que esse lugar serve? Essa pessoa está repetindo muito a mesma pergunta? Essa pessoa está contando de novo e de novo como que esqueceu o que contou? Entendi. Vamos para outra pergunta, então, de outro telespectador. Devo contar que a pessoa foi diagnosticada com a doença Severino do bairro José Pinheiras. A gente tem muito isso, né? Não vou contar não para a pessoa, né, que descobriu um diagnóstico assim e fica escondendo, enrolando. Perfeito. Uma pergunta interessantíssima e uma pergunta de uma resposta complexa. Porque frequentemente as pessoas com doença de Alzheimer têm anosognosia. O que é anosognosia? É não reconhece que está doente. Então a família vem dizendo assim: oh, ele está muito esquecido, ele tem repetido as coisas, já se perdeu, não está dirigindo muito bem, tem feito umas bobagens no trânsito, a gente está com medo que dirija, saiu e se perdeu, tem feito algumas pequenas bobagens dentro de casa, por exemplo, guardar a louça suja, não, se atrapalhar no banho, se atrapalhar para ir ao banheiro, se atrapalhar para pagar as contas, para tomar os próprios medicamentos. Tem acontecido algumas coisinhas. E aí a pessoa, aquele idoso diz: eu? Não, eu absolutamente não esqueço de nada. Eu sei de tudo, eu acerto tudo. Ou seja, essa pessoa não reconhece o próprio problema. Então, devo contar... Bom, se essa pessoa tiver uma tendência de aceitar, e principalmente se aquilo for levar a uma organização de vida do tipo: vou aproveitar que tenho a minha cognição e vou orientar a minha família sobre o que eu quero. No começo da doença pode ser, talvez, né? Perfeito. Se for um mais elevado, a situação, acho que talvez não seja... O que não vale a pena é teimar. Porque as famílias querem teimar. Por exemplo, frequentemente o idoso com doença de Alzheimer tem quadros delirantes. Ele cria coisas. Delírio de ciúme, delírio de roubo, delírio de grandeza, delírio de ruína. Ou seja, ou se acha muito rico, muito inteligente, e se acha um santo, ou então se acha mal, horrível e merece mais é morrer porque não vale mais nada. Delírio de ruína. E aí a família quer conscientizar o idoso. Mas delírio não tem muito como conscientizar. É tratar de uma forma medicamentosa frequentemente. Claro que o comportamento da família é fundamental. A família deve teimar o mínimo possível e deve validar todos os questionamentos daquele idoso. Com quanto mais sim, melhor. Validar, sim. A terapia do sim e não a terapia do não. Não ficar teimando. Não adianta. Não é adianta, tolo, né? É vão, é estressante para o idoso e o idoso estressado também, estressa a família toda. É verdade. Próxima pergunta, então. Se meus pais tiveram a doença, eu posso ter, tem a doença, né? Vinícius Santos, no bairro do Catolé. É hereditário? Perfeito. Existe hereditariedade, só que o aumento da prevalência, o aumento da chance de ter, por exemplo, vou dar um exemplo. Aos 85 anos, a chance de ter doença de Alzheimer não tendo história familiar positiva é 25%, aos 85 anos. Se a história familiar for positiva, vai para 32%. Então, aumenta de 25% para 32%. Veja que não é nenhum aumento dramático. Então, existe hereditariedade? Resposta: sim. A hereditariedade é dramática? Não. Entendi. Eu tenho um caso na minha família, minha avó materna, e já ouvi falar que pula uma geração. Pula é mentira, é mito. Não, teoricamente não pula, e é uma doença poligênica, não é de um gene. Não é aquela coisa que vem no seu DNA e ou você recebe ou não recebe, não.
ela é uma doença poligênica e muito mais relacionada do que com história familiar, é relacionada a fatores de risco cardiovasculares, ou seja, fumar, pressão alta, diabetes, obesidade, sedentarismo, colesterol alto. Então, muito mais relacionado com doenças cardiovasculares, com fatores de risco cardiovasculares do que com história familiar. Dá tempo de mais uma pergunta? Então vamos lá, mais uma pergunta aí. Alzheimer tem cura? O senhor já respondeu, né? Não tem, né? Camila, eu acho que é Camila o nome dela. Exatamente, uma doença neurodegenerativa progressiva. Uma vez dado o diagnóstico, a doença necessariamente progride. Não tem cura, tem tratamento para dar uma freada nessa progressão, não é isso? E no quadro comportamental, ajudar no quadro comportamental que incomoda muito a Sim. família. Os sintomas ansiosos, depressivos, agitação, agressividade, né? Insônia, perambulação à noite, ficar perambulando, andando pela casa à noite. Mais uma pergunta, então, dá tempo da gente fazer. O que fazer quando a pessoa esquecer de mim? Vitor Guilherme, no bairro da Catingueira. Essa é difícil, né, doutor? Difícil. Segurar a própria emoção. É muito triste ser esquecido pelo tio tão querido, pelo avô, pelo pai, pela mãe. É triste ser esquecido. Então, segurar a própria emoção e se apresentar gentilmente. Em vez de ficar com coisa do tipo, quem sou eu? Como é meu nome? Lembra de mim? Né? Isso é constrangedor para o idoso. Então, chega e se apresenta. Olá, vovô, Edinaldo, tudo bem? Em vez de quem sou eu, como é meu nome, etc, etc. Porque aí isso é constrangedor. A gente pensa que está provocando a memória, buscando a memória, mas na verdade nós estamos constrangendo de uma forma vã, uma forma que não traz grandes ganhos. Exatamente. Perguntas super válidas aí dos nossos telespectadores, né? Tem mais uma? Samara está dizendo aqui que tem mais uma. E se a pessoa perguntar por alguém que já morreu? Ana Carla, no Complexo Aloysio Campos, é mais ou menos a mesma coisa, né? Em geral, gentileza, validação. Ou seja, Sim. é um idoso de 90 anos, cuja mãe já morreu há 40 ou 50 anos e diz, quero ir para a casa da minha mãe. Acontece muito, né? O seu papel ideal é dizer, e nós vamos, estamos só esperando o táxi chegar, etc., em vez de dizer, pelo amor de Deus, sua mãe morreu há muitos anos. Entendi. Não tem sentido, é muito melhor validar, é muito melhor dar sim e não dar não. Então, vamos, nós vamos, é só porque choveu muito e a estrada está molhada, etc. Sim. Então, vai dando uma enroladinha, né, doutor? É isso aí. Agora, tem uma pergunta, Samara repete aí para mim, Samara. Existe prevenção? O senhor falou que tem ligações aí com o estilo de vida. Tem prevenção, então? Perfeitamente. Para prevenir Alzheimer, se fala muito mais em ficar fazendo palavra cruzada, aprender outro idioma, tocar um instrumento musical, mas muito mais do que isso. Fazer atividade física, dieta saudável, controlar a pressão, controlar o diabetes, o colesterol, controlar fatores de risco cardiovasculares. Questões de traumas, por exemplo, infantis, podem influenciar no Alzheimer? Não. Ansiedade e depressão são fatores de risco independentes para quadros demenciais. Ou seja, se a pessoa for ansiosa ou depressiva, é prudente tratar e tratar bem tratado, em vez de achar que é frescura, é besteira, é assim mesmo, é normal. Tire isso da cabeça, você só não melhora disso porque você não quer, etc. Em vez disso, não. Em vez disso, vamos tratar direito. Isso são problemas de saúde e ansiedade, depressão. Ou seja, uma pessoa que teve aí grandes traumas que foram gatilhos para estresse pós-traumático, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, não deixa de ser um fator de risco, sim, para a doença de Alzheimer. Ou seja, a gente tem que cuidar do corpo fisicamente, da mente também, né, doutor? Perfeitamente. Muita gente procura o neurologista, é o médico mesmo ideal para essa doença, para seguir o acompanhamento. As três principais especialidades que dividem a responsabilidade da doença de Alzheimer são neurologia, psiquiatria e geriatria. Geralmente por conta da idade ali do quadro da maioria dos pacientes, né, que são idosos. Uma última pergunta, então, dá tempo. Qual o melhor tratamento? A Tatiana Figueiredo, do bairro do Mirante. O senhor já falou um pouquinho sobre o tratamento, mas vamos repetir. Perfeito. O melhor tratamento é o tratamento comportamental. Então, se diz que 40% do tratamento de doença de Alzheimer é medicamento e 60% é o comportamento da família. Ou seja, é a capacidade de dar sim, a capacidade de validar, a capacidade de teimar pouco,
a capacidade de não trocar o juízo com o idoso, tentando conscientizar o idoso. O idoso tem um delírio de ruína, um delírio de ciúme e acha que a esposa dele de 85 anos o está traindo e todo mundo diz, mas papai, isso é ridículo, etc. E fica teimando e a teima não traz muito benefício não. Então, 60% do tratamento é comportamental, é a capacidade de se educar, aprender sobre o problema e tratar de uma forma extremamente humana que parece, para quem estiver escutando, talvez está se perguntando, mas isso é desumano, isso é mentira, isso é tratar como se aquela pessoa não é digna de saber da verdade. Não é isso, a verdade é submissa ao bem. Então, antes de falar a verdade, devemos pensar se aquela verdade vai trazer algum bem. Se não trouxer, a verdade é menos importante do que o bem. Eu queria só que o senhor repetisse as perguntas que a gente tem que fazer aí para os nossos idosos, que o senhor falou aí mais ou menos. Perfeito. Que horas são aproximadamente, sem olhar no relógio? Que dia é hoje? Que mês é esse? Que ano é esse? E em lugares novos, nós estamos perto de quê? Nós viemos por onde? Me dê um ponto de referência, alguma rua aqui por perto, algum estabelecimento comercial que o senhor conheça aqui por perto, porque isso é sinal de que aquela pessoa lembra por onde ela veio. Então, o principal é a orientação no tempo e no espaço. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Você que está aí em casa, faz essas perguntas aí, né, para o seu idoso, para a pessoa que convive com você. E qualquer sinal de mudança, procurar um médico, que esse é o ideal, não é isso, doutor? Muito obrigada, viu? Muito obrigado, muito boa tarde. Se tiver dúvida, procura em vez de ficar chamando tudo de normal. Chamar tudo de normal é um perigo. Muito obrigada, então, pela sua participação. Até a próxima, viu? Se Deus quiser.